no coração vibrante do Mato Grosso, banhada pelo sol inclemente e pela melodia das águas do rio Cuiabá, floresceu a história de uma mulher cuja trajetória se entrelaçou com a própria luta pela liberdade. Seu nome ecoa timidamente nos anais da história, mas sua força e sua resiliência moldaram o destino de muitos. Conheçam a emocionante saga de Mãe Bonifácia, uma alma cativa que, ironicamente, encontrou a liberdade em seus anos derradeiros, mas cujo espírito indomável já havia acendido a esperança em inúmeros corações oprimidos. Inscreva-se no nosso canal para conhecer mais narrativas como essa, que resgatam vozes importantes da nossa história. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe, para que a memória de Mãe Bonifácia continue viva e inspirando as futuras gerações. No Cuiabá, no século XIX, era um cenário de beleza natural exuberante, com o majestoso rio serpenteando pela planície e a imponente Chapada dos Guimarães a emoldurar o horizonte. No entanto, essa beleza escondia uma realidade sombria e brutal: a escravidão. Para Bonifácia, como para inúmeros outros africanos e seus descendentes, essa paisagem que poderia evocar liberdade era, na verdade, a moldura de uma existência cerceada em todos os sentidos. Desde a tenra juventude até a meia-idade, a vida de Bonifácia foi marcada pelo jugo da servidão. Ela experimentou em sua própria carne a dolorosa perda da autonomia, sendo tratada não como um ser humano com sonhos e desejos, mas como uma propriedade, um bem a ser explorado. Seus dias eram longos e exaustivos, ditados pela vontade implacável de seus senhores. O sol a encontrava já trabalhando arduamente, e a noite chegava sem trazer consigo o descanso reparador, apenas a exaustão física e a opressão constante. O peso do trabalho forçado moldou seu corpo, deixando marcas invisíveis de cansaço e dor. Cada amanhecer trazia consigo a repetição de tarefas extenuantes, sem a perspectiva de recompensa ou reconhecimento. Sua mente, porém, permanecia ativa, observando, aprendendo, tecendo em silêncio estratégias de sobrevivência e, quem sabe, alimentando a tênue chama da esperança. A dignidade de Bonifácia era constantemente ameaçada. Ela era despojada de sua identidade, de sua história, de seus laços familiares. A incerteza pairava sobre sua existência, sem saber se seria vendida, separada de seus entes queridos ou submetida a humilhações. O medo era um companheiro constante, a sombra que a seguia em cada passo, lembrando-a de sua vulnerabilidade. Seus sonhos, como pássaros engaiolados, batiam as asas em busca de liberdade, mas esbarravam nas grades invisíveis da opressão. A imaginação, porém, era um refúgio secreto, um espaço onde ela podia vislumbrar um futuro diferente, um horizonte onde a cor de sua pele não fosse sinônimo de servidão, e onde sua voz pudesse finalmente ser ouvida. Nesse ambiente hostil, Bonifácia desenvolveu uma resiliência admirável. Observava atentamente o comportamento de seus senhores, as dinâmicas da casa grande, as conversas sussurradas. Aprendia sobre as ervas da terra, talvez buscando nelas um alívio para o corpo exausto e para a alma ferida. Criava laços de solidariedade com outros cativos, compartilhando a dor e a esperança em olhares furtivos e gestos silenciosos. A fé muitas vezes era o único consolo, a âncora que a mantinha firme em meio à tempestade da escravidão. Nas rezas silenciosas, ela buscava forças para suportar o dia seguinte, para manter viva a chama da esperança em um futuro, onde a liberdade não fosse apenas uma miragem distante, mas uma realidade palpável. A alma de Bonifácia, aprisionada por correntes físicas, permanecia indomável, tecendo em silêncio os fios de sua própria libertação, mesmo que ela ainda não pudesse vislumbrar o momento em que essas correntes seriam finalmente rompidas. No sistema escravista de Cuiabá do século XIX, a voz de Bonifácia, assim como a de incontáveis outros seres humanos subjugados, era sistematicamente silenciada, abafada pela brutal engrenagem de um sistema desumano que negava sua própria existência como indivíduo pleno. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas opiniões eram considerados irrelevantes, inexistentes aos olhos de seus senhores. A comunicação era restrita a ordens secas, a reprimendas severas, a um vocabulário limitado que visava apenas o controle e a obediência. Expressar-se livremente, questionar,
Reivindicar era impensável, passível de punições cruéis e exemplares, destinadas a manter a ordem opressora. No entanto, o silêncio imposto externamente não significava a ausência de uma rica vida interior. Podemos imaginar a força silenciosa que emanava do espírito resiliente de Bonifácia. Cada olhar furtivo, cada gesto discreto, cada suspiro contido carregava uma energia vital, uma recusa íntima à completa submissão. Era uma força que se manifestava na maneira como ela realizava suas tarefas, talvez com uma lentidão estratégica, com um cuidado sutil que desafiava a pressa e a brutalidade do sistema. Era uma força que se irradiava em sua postura, talvez uma altivez discreta no portar-se, um brilho fugaz nos olhos, que denunciava uma mente que não se curvava completamente. A sabedoria se acumulava em seus olhos observadores, testemunhas silenciosas de inúmeras injustiças, de alegrias fugazes, de sofrimentos profundos. Ela via o tratamento desumano infligido a seus companheiros de cativeiro, a separação forçada de famílias, a exaustão até o limite da exaustão. Ela aprendia com a natureza ao seu redor, com os ciclos da vida e da morte, com a astúcia dos animais que lutavam por sua sobrevivência. Essa sabedoria não expressa em palavras, era um conhecimento profundo da condição humana, da fragilidade e da força que residiam em cada coração oprimido. Era uma inteligência de sobrevivência, uma capacidade de ler nas entrelinhas do comportamento de seus senhores, de antecipar perigos e de encontrar pequenas brechas de dignidade em meio à desumanidade. No âmago de seu ser, resistia uma esperança teimosa, uma chama que se recusava a ser completamente apagada pela escuridão da escravidão. Essa esperança era nutrida pela fé, talvez em seus ancestrais, em divindades africanas sincretizadas com o catolicismo imposto, em uma crença inabalável de que um dia, de alguma forma, a liberdade seria alcançada. Era uma esperança sussurrada em orações silenciosas, compartilhada em olhares de cumplicidade com outros cativos, alimentada pelas histórias transmitidas, oralmente, de fugas bem-sucedidas e de comunidades quilombolas florescentes. Ela sentia na própria pele a injustiça visceral do sistema, a indignidade de ser tratada como propriedade, a dor da perda de sua autonomia. Essa experiência pessoal, somada à empatia pela dor de seus semelhantes, plantava em seu coração, talvez de forma ainda incipiente, a semente da resistência. Não era uma resistência barulhenta, expressa em palavras ousadas, mas sim uma resistência silenciosa, gestada na observação atenta, nutrida pela esperança e fortalecida pela indignação. Era uma recusa interna a aceitar a escravidão como um destino imutável, um fermento silencioso que, no momento oportuno, poderia florescer em atos de coragem e em uma busca incessante pela liberdade, para si e para aqueles que compartilhavam seu sofrimento. Essa semente acalentada em segredo era a promessa de que, mesmo sob o peso da opressão, o espírito humano sempre encontra maneiras de lutar pela sua própria libertação. O tempo, implacável em sua marcha, eventualmente concedeu a Bonifácia uma dádiva inesperada: a liberdade. Já com a face marcada pelas rugas da idade e o corpo, talvez cansado de anos de labuta forçada, ela ouviu as palavras que tanto ansiava, proferidas pelos lábios de seus senhores. Bonifácia, você está velha. Já não tem a mesma força de antes. Pode ir, está livre. Com os olhos carregados de resignação, ela perguntou com uma incredulidade hesitante: Livra? Depois de tantos anos? Sua senhora respondeu: Não nos serve mais como antes. Vá. E não nos cause mais problemas. As razões por trás dessa alforria tardia permanecem um mistério, sussurrado pelo vento da história. Seria a decrepitude física, a percepção de que seus anos de trabalho produtivo haviam chegado ao fim, ou, quem sabe, um raro lampejo de consciência, um reconhecimento tardio da humanidade que lhes fora roubada? O certo é que, naquele instante, sob o céu vasto de Cuiabá, as correntes invisíveis da posse foram, enfim, rompidas para Bonifácia. Ela era, legalmente livre, mas a liberdade, para uma vida inteira vivida sob o jugo da escravidão, era um território desconhecido, um horizonte a ser desvendado com passos hesitantes. Para muitos que alcançavam a alforria em idade avançada, após décadas de trabalho forçado e privações, a liberdade tardia poderia ter representado
Apenas a oportunidade de um descanso merecido, um alívio físico da exaustão e a chance de passar os últimos anos em relativa paz. A energia da juventude havia se esvaído. Os sonhos de uma vida plena talvez tivessem se desvanecido sob o peso dos anos de cativeiro. Apenas a perspectiva de um sono tranquilo e a ausência do chicote poderiam parecer a recompensa final. No entanto, para Dona Bonifácia, a liberdade tardia parece ter acendido uma chama diferente, um despertar para uma missão que transcendia o próprio descanso. Livre das correntes físicas que aprisionaram seu corpo por tantos anos, sua alma, que sempre nutriu um profundo anseio por justiça e igualdade, encontrou um novo propósito. Uma nova razão para continuar lutando, mesmo em seus anos derradeiros. A liberdade para ela não era o fim da jornada, mas sim o início de um novo capítulo, onde sua voz antes silenciada poderia finalmente ecoar em favor daqueles que ainda sofriam as agruras da escravidão. Sua própria experiência de vida, as cicatrizes invisíveis da dor que testemunhou e sentiu em sua própria pele, transformaram Dona Bonifácia em uma figura de referência natural para a comunidade oprimida. Ela carregava consigo a sabedoria adquirida na forja do sofrimento, a compreensão profunda da brutalidade do sistema escravista e a resiliência de um espírito que jamais se deixou quebrar completamente. Seus olhos cansados, mas perspicazes, haviam visto o pior da humanidade, mas também vislumbravam a centelha da esperança nos corações dos oprimidos. Para aqueles que ainda gemiam sob o jugo da escravidão, Dona Bonifácia se tornou uma espécie de mãe, uma figura matriarcal que oferecia não apenas consolo e palavras de encorajamento, mas também a prova viva de que a liberdade, por mais tardia que fosse, era uma possibilidade real. Sua simples presença irradiava uma força silenciosa, um testemunho da capacidade de sobreviver e de manter a dignidade intacta mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ela se tornava um elo de ligação com um futuro de libertação, um lembrete de que a luta, mesmo que árdua e demorada, poderia ter um final vitorioso. Para os libertos que buscavam um novo caminho em um mundo que ainda os marginalizava e os olhava com desconfiança, Dona Bonifácia oferecia um porto seguro, um ombro amigo e a orientação de quem já havia trilhado parte desse caminho incerto. Ela compreendia as dificuldades de se adaptar à liberdade, o peso das lembranças do cativeiro e a necessidade de reconstruir uma identidade roubada. Sua casa, por mais humilde que fosse, tornava-se um espaço de acolhimento, onde a experiência compartilhada da escravidão criava laços de solidariedade e onde a esperança de um futuro melhor podia ser cultivada em conjunto. Dona Bonifácia, em seus últimos anos, dedicou-se a ser a guardiã da memória, a conselheira experiente e a personificação da resiliência para aqueles que ainda carregavam as marcas da opressão, transformando sua liberdade tardia em um legado de amor e apoio para sua comunidade. A pequena casa de Dona Bonifácia, construída com paredes de taipa e um telhado de sapé, exalava uma simplicidade que contrastava com a complexidade das vidas que ali buscavam amparo. O chão de terra batida era varrido com esmero, e o aroma suave de ervas medicinais pairava no ar, misturando-se ao cheiro acolhedor da lenha queimando no fogão. Era um espaço modesto, mas carregado de uma atmosfera de segurança e aceitação, um oásis em meio à hostilidade de um mundo que ainda marginalizava aqueles que haviam rompido as correntes da escravidão. Ao cair da tarde, quando o sol começava a se esconder no horizonte de Cuiabá, a casa de Dona Bonifácia se tornava um ponto de encontro silencioso, mas carregado de significado. Escativos, com os corpos marcados pelo trabalho forçado e as almas feridas pelas lembranças do cativeiro, chegavam hesitantes, buscando um pouco de conforto e orientação. Jovens libertos perdidos em um mundo novo e desconhecido, onde a liberdade vinha acompanhada da insegurança e da falta de oportunidades, também encontravam ali um porto seguro. Dona Bonifácia, sentada em sua cadeira de balanço de madeira gasta, com as mãos enrugadas repousando sobre o colo, recebia cada um com um olhar compassivo e um sorriso lento que irradiava uma sabedoria profunda. Seus olhos, testemunhas silenciosas de anos de sofrimento e observação atenta da natureza humana, pareciam penetrar a alma daqueles que a procuravam, oferecendo um entendimento que transcendia as palavras. Um jovem liberto, de nome João, aproximou-se um dia a cabeça baixa, carregando o peso da incerteza sobre o futuro.
Dona Bonifácia, não sei o que fazer agora. Sou livre, mas para onde ir? Ninguém me quer. Dona Bonifácia o fitou com ternura. Sua voz rouca, mas suave, carregada de experiência. Meu filho, a liberdade é como uma semente. Precisa de tempo e cuidado para criar raízes. O caminho pode parecer incerto agora, mas você tem a força dentro de você para encontrar o seu lugar. Conte-me, o que você sabe fazer? Eu trabalhava na lavoura de cana, mas não quero mais pegar na foice para outro homem. Dona Bonifácia falou. A terra é generosa, meu filho, mas a liberdade te dá o direito de escolher onde plantar. Já pensou em aprender um ofício? O seu Elias, o sapateiro ali da rua, precisa de ajuda. Quem sabe você não descobre um novo talento? Outra mulher, Maria, com os olhos ainda marejados pelas lembranças da separação de seus filhos, durante a escravidão, buscava em Dona Bonifácia um lenitivo para a dor. Numa noite na mata densa, o breu engolindo qualquer vestígio de luz, o medo pairava no ar, denso como a umidade que emanava da terra. Um grupo de fugitivos, corações pulsando em desespero, seguia os passos firmes de Mãe Bonifácia. Ela, com sua sabedoria ancestral, movia-se pela mata como um espírito, seus pés descalços mal tocando o chão úmido. Mãe Bonifácia, com voz suave, mas firme. Silêncio, meus filhos. A noite é nossa aliada, mas também os olhos e ouvidos dos que nos caçam são afiados. Um jovem escravo, Francisco, mal conseguia conter o tremor. Francisco, com voz sussurrada, embargada pelo medo. Mãe Bonifácia e os cães. Dizem que eles sentem o nosso cheiro por léguas. Mãe Bonifácia parou à beira de um córrego, a água escura correndo preguiçosamente, sob a luz tênue das estrelas que conseguiam penetrar o dossel das árvores. Mãe Bonifácia disse ao jovem: A água, Francisco. A água é nossa amiga. Ela lava a nossa dor, acalma a nossa sede e apaga os sinais da nossa passagem. Ela gesticulou para que entrassem na água. A princípio hesitaram, sentindo o frio gélido penetrar seus corpos cansados. Mãe Bonifácia lhes disse: Confiem em mim. Entrem na água e sigam o curso. A corrente levará o nosso cheiro, confundindo o faro dos cães dos capitães. Eles vão latir para o vento, enquanto nós nos afastamos cada vez mais da escuridão da senzala. Uma mulher mais velha, Maria, hesitava, agarrando a mão de seu filho pequeno. Maria disse com voz baixa, preocupada: Mas, Mãe Bonifácia, e as cobras? Os bichos da água? Mãe Bonifácia se aproximou, colocando a mão enrugada sobre a de Maria, transmitindo-lhe uma calma surpreendente. Mãe Bonifácia, a mata tem seus perigos, sim, minha filha. Mas a maior ameaça está nas correntes que nos acorrentam à escravidão. A água pode nos assustar, mas também nos liberta. Sigam-me de perto e eu os guiarei em segurança. Com hesitação, um a um, os fugitivos entraram no córrego. A água fria lhes subiu até os joelhos, arrepiando a pele cansada. Mãe Bonifácia liderava o caminho, sua figura esguia movendo-se com uma familiaridade impressionante. Mãe Bonifácia disse: Mantenham-se próximos à margem, onde a corrente não é tão forte. Olhem onde pisam, mas não se demorem. Cada passo na água é um passo rumo à liberdade. Enquanto caminhavam em silêncio pelo leito do córrego, o único som era o murmúrio da água corrente e o ofegar baixo dos fugitivos. O medo ainda pairava, mas a confiança em Mãe Bonifácia era um fio tênue de esperança, que os mantinha em movimento. Francisco, com voz quase inaudível: Para onde estamos indo, Mãe Bonifácia? Mãe Bonifácia disse: Para um lugar seguro, Francisco. Um lugar onde a nossa cor é motivo de orgulho, não de sofrimento. Um lugar onde poderemos respirar livremente e construir o nosso futuro. O quilombo nos espera. No coração da mata, a jornada pela água parecia interminável. Os músculos cansados e os pés dormentes. Mas a imagem da liberdade, alimentada pelas palavras de Mãe Bonifácia e pela esperança que ela personificava, os impulsionava a seguir em frente. Naquela noite escura, guiados pela sabedoria ancestral de Mãe Bonifácia e protegidos pelo abraço líquido do córrego, aqueles fugitivos davam passos firmes rumo à liberdade. Sua bravura silenciosa, sua compaixão inabalável e sua determinação
Em desafiar a injustiça a transformavam, para aqueles que não tinham voz, em mais do que uma guia. Ela era a personificação da esperança, uma lenda viva que ecoaria através dos tempos. O barracão de Mãe Bonifácia era mais do que um abrigo para corpos cansados e doentes. Era um portal para a esperança, um ponto de apoio na jornada rumo à liberdade. Mas seu cuidado não se restringia às paredes de taipa e ao teto de palha. Mãe Bonifácia carregava consigo um mapa vivo, cravado em sua memória ancestral, dos segredos profundos da mata que circundava Cuiabá. Ela conhecia cada trilha sinuosa, cada atalho escondido sob a folhagem densa, cada curso d'água que serpenteava como veias na terra. Seus olhos, que haviam testemunhado tantas luas e tantas lágrimas, eram capazes de decifrar os sinais sutis da floresta. O canto específico de um pássaro que indicava perigo, a direção do vento que carregava o cheiro dos perseguidores, a textura da folha que revelava um caminho seguro. Ela entendia a linguagem silenciosa da mata, seus avisos e suas promessas. Com essa sabedoria ancestral, Mãe Bonifácia se tornava a guia invisível dos fugitivos. Ela os conduzia por caminhos tortuosos que despistavam os capitães do mato e seus cães treinados. Sabia das árvores com raízes traiçoeiras que podiam derrubar um perseguidor apressado, dos leitos de folhas secas que abafavam os passos, dos pequenos córregos que ofereciam água fresca e a chance de apagar os rastros. Ela também conhecia as armadilhas naturais da floresta, os obstáculos que a própria natureza impunha aos invasores. Ensinava os fugitivos a evitá-los, mostrando como identificar um terreno pantanoso disfarçado de chão firme, como desviar de um ninho de vespas agressivas, como reconhecer as plantas venenosas que podiam causar dor e delírio. A jornada rumo ao quilombo, guiada pela mão firme e pelo conhecimento ancestral de Mãe Bonifácia, era mais do que uma fuga física. Era uma travessia espiritual, uma passagem da escuridão da opressão para a luz da liberdade. Cada passo na terra úmida da mata, cada galho quebrando sob seus pés cansados, era um afastamento do passado de dor e um avanço em direção a um futuro incerto, mas carregado de esperança. Mãe Bonifácia não apenas conhecia os caminhos, ela conhecia a alma de cada um daqueles que a seguiam, sentia o medo que lhes apertava o peito, a exaustão que lhes vergava os ombros, a saudade lancinante dos entes queridos deixados para trás. Com palavras sussurradas e olhares compassivos, ela acendia pequenas faíscas de coragem em seus corações. Luísa, com voz fraca, quase um soluço. Eu não consigo mais. Minhas pernas não aguentam. Mãe Bonifácia se abaixa, amparando Luísa com seus braços fortes. Mãe Bonifácia, com voz suave, mas firme. Olhe para mim, minha filha. Você é forte. A força dos seus ancestrais corre em suas veias. Cada passo que você dá é uma vitória contra a opressão. Pense na liberdade que nos espera. No sorriso dos nossos irmãos no quilombo. Essa dor é passageira. A liberdade é eterna. E assim, com palavras de encorajamento e a promessa de um lar seguro, Mãe Bonifácia os impulsionava a seguir em frente. Ela lhes ensinava a ler os sinais da natureza, a encontrar água potável nas fontes escondidas, a identificar as frutas comestíveis que saciariam sua fome. Sua sabedoria era um escudo contra os perigos da mata e um alimento para a alma faminta por liberdade. A jornada era árdua, repleta de obstáculos naturais e do temor constante de serem descobertos. Mas a fé inabalável em Mãe Bonifácia e a visão do quilombo, um lugar onde a cor da pele seria motivo de união e força, os mantinham firmes em seu propósito. A cada passo, eles deixavam para trás os grilhões da escravidão e se aproximavam de um futuro onde poderiam finalmente erguer suas cabeças com dignidade. O quilombo para onde Mãe Bonifácia os guiava com tanta bravura e determinação era mais do que um simples refúgio na mata densa. Era a materialização de um sonho coletivo, um espaço de resistência construído com o suor e a esperança de seus irmãos e irmãs. Ali, a cultura africana florescia em meio à liberdade conquistada. Os laços familiares eram reconstruídos.
e a força da ancestralidade era celebrada. Mãe Bonifácia era a ponte entre o medo e a segurança, a personificação da resiliência de um povo oprimido e da coragem de uma mulher que ousou desafiar um sistema injusto. Ela guiava seus semelhantes através dos labirintos da floresta, não apenas com o conhecimento dos caminhos, mas com a força de seu espírito indomável e a promessa de um futuro onde a cor da pele seria sinônimo de força e ancestralidade e não de escravidão. O Parque Mãe Bonifácia, que hoje embeleza Cuiabá, é um testemunho vivo desse refúgio de liberdade, um lugar onde a natureza preserva a memória daquela que ousou desafiar a injustiça com a sabedoria da floresta e a força inabalável de seu coração. E assim, a saga de Mãe Bonifácia se entrelaça para sempre com a própria alma de Cuiabá. Sua história não é apenas um relato do passado, mas um farol que ilumina o presente e inspira o futuro. Ela nos lembra que a liberdade é uma chama inextinguível no coração humano, capaz de incendiar a coragem, mesmo nas trevas mais profundas da opressão. Mãe Bonifácia, a curandeira da floresta, a guia dos desesperados, a matriarca da resistência, sua sabedoria ancestral ecoa no murmúrio do córrego que leva seu nome. Sua bravura reside na força das árvores centenárias, que testemunharam seus passos firmes pela mata. E sua compaixão floresce nas cores vibrantes da fauna e da flora, que hoje embeleza o parque que eterniza sua memória. Ao caminharmos por entre as trilhas verdejantes, ao contemplarmos a serenidade da paisagem, lembremo-nos de que este lugar sagrado foi outrora um caminho de esperança, trilhado por pés descalços em busca de um sonho. Honremos o legado de Mãe Bonifácia, a mulher que desafiou a injustiça com a força de seu espírito indomável e a sabedoria da natureza como sua aliada. Que sua história continue a inspirar em nós a coragem de lutar por um mundo mais justo e igualitário, onde a liberdade não seja uma dádiva, mas um direito inalienável de cada ser humano. Que a memória de Mãe Bonifácia, gravada na própria terra de Cuiabá, nos motive a sermos pontes de esperança para aqueles que ainda caminham na escuridão, lembrando-nos sempre que a resiliência e a compaixão são as armas mais poderosas contra a opressão. Mãe Bonifácia, seu nome viverá para sempre em cada folha que balança ao vento, em cada gota d'água que corre para o futuro e em cada coração que pulsa pela liberdade.